Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C#, continuando aí o desenvolvimento do nosso aplicativo, do nosso programa de gestão de academia, certo? Hoje nós vamos criar a tela para inserção de novos usuários. Então nós vamos criar já o formulário novo usuário, ok? E tentar fazer a programação desse formulário ainda na aula de hoje. Não sei se vai dar tempo, porque nós temos que criar muita coisa aqui, certo? Mas nós vamos tentar. Então, rapidamente, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, meu bom. Já deixa a sua inscrição e ativa o sininho. Não deixa de ativar o sininho, porque aqui são aulas de segunda a sexta. E aí você recebe as notificações, tá, do nosso canal. Eu deixo aquele super like aqui no início do vídeo também. Isso garante que você não esquece para o final. Também segue a gente nas nossas redes, tá? Dá uma força lá no Insta e no Face para ajudar o nosso canal a continuar esse trabalho maravilhoso de trazer esse conteúdo de qualidade aqui de desenvolvimento para todo mundo, tá bom? Tudo totalmente gratuito, beleza? Vamos lá então. Tô com o Visual Studio aberto aqui já e nós precisamos criar a nossa tela de novo usuário, o nosso formulário de novo usuário. Vai ser um formulário simples porque nós temos poucos dados, tá? Mas vamos lá, projeto, adicionar formulário. Então o nome dele é F novo usuário, F novo usuário, beleza? Ou novo colaborador, do jeito que você quiser, tá? Aqui nós já vamos formatar ele com as seguintes opções: Position Screen Center. Vamos tirar aqui ó, o maximize e o minimize. E também o form border vai ser form fixed dialog, ok? O text nós vamos já alterar aqui para novo usuário, ok? Já com acento aqui também, ok? Novo usuário. E agora nós podemos já inserir os elementos aqui do nosso formulário. Nome, nós precisamos de nome, usuário, senha, status e nível, ok? Vamos lá então. Vamos colocar um labelzinho aqui, uma caixa de texto, um text box, certo? Depois nós temos que dar nome para todos esses elementos aqui. Mais um label. Posso até fazer o seguinte. Aqui, ó. Opa, dei um clique duplo ali sem querer. Posso até fazer o seguinte, ó. Ctrl C, Ctrl V. Deixo ele mais para cá. Aqui vai ser o username. Eu quero o username pode ser menor, ok? Ctrl C, Ctrl V com a senha. No caso aqui a gente pode até medir da seguinte maneira, ó, colocando aqui a caixa de texto do nome tendo o mesmo tamanho das duas juntas ali, né? Isso aqui só para ficar mais simétrico o nosso programinha. Então tem o nome, username, senha. Preciso aqui também de status. Aí no caso do status vai ser um combo box, ok? Combo box que vai ter o mesmo tamanho aqui, joia. E preciso do nível que vai ser numérico. Aí vai ser um campo do tipo number aqui, ó, numeric up down. Todos esses elementos nós já sabemos trabalhar. Nós já aprendemos a trabalhar individualmente, inclusive, aqui dentro do nosso curso, não é verdade? Então, temos aqui Ctrl C, Ctrl V, mais um label aqui, joia, beleza, vamos chegar ele para cá, ok, mais um, acho que tá bom. Bom, labels, texto dos labels, esse aqui vai ser nome, aqui, telefone. Os labels eu vou mudar só o text, não vou mudar o nome. Telefone, que telefone? Eu estou lá com Python, as aulas de Python até agora, com o banco de dados de Python, da agenda, que eu acabei de gravar as aulas, das aulas da semana, né? Então aqui é senha e aqui é username. Username. A gente começa a misturar. Username, né? São muitas aulas que eu gravo em um dia só, aulas para a semana inteira. Então a gente começa a misturar. Aqui é status
status e aqui é nível, certo? Nível. Agora, nome dos campos. Agora sim eu preciso trabalhar com o nome, né, que eu vou interagir com esses elementos aqui. Esse aqui vai ser o text box underline nome. Esse aqui vai ser text box underline username. E este aqui vai ser o text box underline senha. Esse camarada aqui é um combo box, então vai ser combo box underline status. E esse aqui é um numeric up down. Eu vou colocar n up, ou se quiser colocar só n, tá? Vou colocar só n underline nível. Beleza? Joia, muito bem. Vamos colocar aqui alguns labels aqui para indicar o status. Vamos colocar aqui, ó, contexto A vai ser igual ativo, ok? Status A, opa, vi no name aqui, não é no name, é no text, né? Aqui, ó, status A é igual ativo, ok? Vamos colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, status B vai ser igual bloqueado, Ctrl C, Ctrl V, e status C, ou D, okay? D vai ser desligado, ok? Esses status poderiam vir de banco de dados. Nós podemos criar uma tabela de status, colher esses dados na tabela de status e jogar aqui para esse combo box. Por que eu não estou fazendo assim agora? Nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer isso com a tela principal do nosso programa, com o formulário principal do nosso programa, certo? Vamos aprender e aí depois eu vou deixar como desafio para vocês replicarem nos outros combo box do nosso programa, tá? Por enquanto, os dados desse combo box aqui vão ser dados fixos. Os itens desse combo box aqui, ó, itens, vão ser fixos. Vão ser A, B e D. Ok? Beleza. E o nível? O nível também vamos configurar aqui, ó, porque eu preciso configurar o valor máximo. O máximo aqui, ó, máximo é 2. Nós temos o nível 0, 1 e 2, certo? O mínimo é 0, o incremento é 1. Tranquilo, lindo, maravilhoso. Agora vamos colocar um painel aqui, um elemento painel. Acho que está em container. Aqui, ó, container, vamos colocar um painel. Organizar o dock desse painel aqui, para sempre ficar na parte inferior do formulário. E dentro desse painel, nós vamos colocar botões aqui para essa janela. Então, aqui nós vamos colocar o botão para novo, adicionar um novo contato, certo? Um botão para salvar o contato, né, o usuário, né? Salvar os dados do usuário. E um botão para cancelar a edição, ok? Ou cancelar, e um também para fechar, que vai ficar do lado direito aqui do nosso painel. Vamos diminuir aqui o painel. Por que eu gosto de colocar em painel? Porque como eu coloquei ele em dock agora, a gente pode... exatamente isso aqui que nós fizemos. Ó, nós diminuímos o painel, tá vendo? E ele não perdeu os botões. E outra coisa, como ele está em dock pela parte de baixo, eu posso diminuir a janela aqui, ó, que o painelzinho vai acompanhar, vai seguir. Tá vendo? Nossos botões, vamos lá. Texto, esse aqui vai ser o texto novo. Esse aqui vai ser o texto salvar. Esse aqui vai ser o texto cancelar. Esse aqui vai ser o texto fechar. Ah, mas não preciso do fechar porque já tem o xizinho. Eu sei, mas eu gosto de colocar o botãozinho fechar, tá? Selecionei todos os botões com Shift, cliquei no primeiro, aqui, ó, cliquei no primeiro, segurei Shift e cliquei nos outros.
e vou definir aqui o cursor para a mãozinha. Eu quero o cursor da mãozinha. Cadê ele aqui? Ó, hand. Ok? Joia. Nome desses elementos, extremamente importante definir, já que nós vamos trabalhar com programação. Então, para a gente ficar mais fácil identificar, esse aqui vai ser o btn novo. Esse aqui vai ser o btn salvar. Esse aqui vai ser o btn cancelar. E esse aqui vai ser o btn fechar. Beleza? Joia. Muito bom. Bom, a janela está pronta. Vamos colocar já aqui no nosso menu. Lembrando aqui, ó, usuário, gestão de usuário, novo usuário. Então, aqui no novo usuário, nós já entramos aqui com o procedimento para verificação do nível de acesso. Ok? Já fizemos isso aqui na aula passada. E aqui nós vamos chamar o formulário. Se o nível for maior que 1, nós vamos chamar aqui, ó, F novo usuário, F underline novo usuário, new F novo usuário, ok, agora o F minúsculo, né, novo usuário, ponto, show dialog. Aqui a gente já chama a janela de novo usuário. Eu até vou fazer o seguinte aqui, ó, no formulário de log, eu vou fazer o seguinte, olha só, isso aqui só para facilitar minha vida, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o text desse camarada aqui como sendo BR Campus, ok? E a senha aqui sendo a senha 123, que nós definimos aqui, tá bom? Isso aqui vai facilitar a vida, para não ter que ficar digitando toda vez aqui, ó. Já vai estar aqui, eu só dou um logar, tá? Só para agilizar minha vida aqui por enquanto no desenvolvimento. Vamos vir aqui em usuários, novo usuário, ele chama a janela de cadastro de novo usuário, certo? Vamos ver se o tab está correto, o tab está correto, tá beleza, joia. Tudo funcionando, agora nós temos que ativar não, né? Realizar a programação dos botões, certo? A programação dos nossos botões aqui. Ok, aqui vai ser o seguinte, deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula aqui, vou dar uma colada, 12 minutos, tá, dá pra gente dar uma pequena adiantada aqui, que aqui vai ser o seguinte, pessoal, existem várias maneiras, deixa eu fechar esse log aqui, da gente realizar a inserção desses dados aqui no banco de dados. No nosso curso, como que nós vamos fazer? Eu vou procurar fazer de maneiras diferentes, tá? Então, nos próximos 3 formulários aí, vocês vão ver maneiras diferentes da gente fazer esse insert aqui, fazer essa operação com o banco de dados. Então, nós temos ainda, temos aqui novo usuário, temos também para fazer a janela de novo colaborador ou novo professor, tá? Tem novo professor e novo aluno. Tem muita coisa ainda para poder fazer e nós vamos ver maneiras diferentes da gente executar essa operação de inserção dentro do banco de dados. Por momento, com o usuário, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos criar podemos criar uma classe que vai se chamar usuário, tá? Por que nós vamos criar uma classe que vai se chamar usuário? Pelo seguinte, nós vamos criar uma função na nossa classe banco própria para inserção dos usuários. Então, eu vou criar uma classe usuário com as propriedades do usuário. Quando eu precisar salvar o usuário, eu vou criar um novo objeto dessa classe, vou atribuir os valores aqui, ó, aos atributos, as propriedades desse objeto e simplesmente passar o objeto para a função que vai fazer a inserção desses dados no banco. Tá bom? Simples assim. Então, veja bem, precisamos criar a nossa classe usuário. Então, aqui em projeto, adicionar classe, vamos chamar aqui a classe de usuário,
colaborador, esse aqui é o colaborador, do jeito que vocês quiserem, tá? Usuário, beleza? Adicionar. A classe usuário, nós vamos criar os membros public int 32 n id usuário. De onde vem isso aqui? Do nosso banco de dados. Aqui, ó, banco de dados, tá, banco de dados academia, né? Tabela usuários. Eu tenho aqui, ó, t underline nome usuário, primeiro é o id, né? Aqui, ó, n underline id usuário. Ok, então coloca aqui o nome. Joia. Nós temos aqui public string, vem o nome do usuário. Então, o nome do usuário. Ok. Isso aqui, esse aqui não precisa ser igual ao banco de dados, não. Tá? Eu estou colocando igual ao banco de dados só para, sei lá, só para a gente ir acostumando com esses nomes. Mas aqui poderia ser simplesmente ID usuário, nome usuário, ou ID nome, tá? Que vocês acharem melhor. Por exemplo, aqui, ó, posso colocar aqui, ó, ID nome, tá? Sem problema nenhum. Public string, qual que é o pro? Username, né? Username, precisamos também. Public string senha. Public string status e public string não, que é numérico, né, que é o nível int 32 nível. Ok, beleza, então esses aqui são os membros da nossa classe usuário, beleza? Joia. O grande bacana agora é que nós vamos simplesmente passar os dados aqui do usuário para a função que nós vamos criar dentro do banco de dados. Então vamos voltar aqui no formulário usuário, aqui no botão salvar, vamos dar um clique duplo, e nós temos que criar o novo usuário. Primeira coisa que eu tenho que fazer antes de passar para o banco de dados, criar um novo usuário. Então, da classe usuário, aqui, ó, usuário, eu vou criar o usuário. A diferença é que a classe é com o maiúsculo e o objeto, a instância do objeto, é com o minúsculo. Então, new usuário. Como eu não passei parâmetro nenhum para o construtor, não criei parâmetro nenhum no construtor, não vou criar nenhum parâmetro aqui. Então, eu vou falar aqui, usuário.nome recebe conteúdo do text box nome, textbox_nome.text. Olha que fácil. Usuário.username recebe o textbox username.text. O usuário senha recebe o textbox underline senha.text. Tem que mudar o negócio na senha, né? Que nós não mudamos o caractere da senha para esconder a senha. Nós já vamos fazer já. Então, usuário.status recebe, aqui é o combo box, né? Combo box status.text. Usuário.nível recebe o number nível.value. Aqui a gente precisa de um pequeno detalhe. Por quê? Porque o nível ele não é inteiro, certo? Ele é o quê? Ele é float, decimal. Olha lá, ele é decimal, tá vendo? E a gente está tentando colocar numa variável que é do tipo inteiro. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Nós vamos ter que, primeiro, transformar esse decimal em inteiro. Como? Através da função round da biblioteca matemática, a gente consegue fazer esse arredondamento, informando aqui que eu quero 0 casas decimais. Agora, eu preciso
eu consigo converter isso aqui, já que agora não tem nenhuma casa decimal, para inteiro. Então, eu consigo usar o convert.toInt32, o resultado aqui do match. Beleza? Então, aqui eu consegui fazer a conversão do decimal, tirando as casas decimais, para um valor inteiro e armazenar aqui na variável nível, lá da classe usuário, tá bom? Da classe não, né? Do objeto instanciado, que já é um objeto usuário, tá bom? Que é do tipo usuário. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos chamar o método que faz a gravação do novo usuário e passar para esse método o nosso novo usuário. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, o tempo que eu tenho para a gente poder fazer isso. 20 minutos? Eu acho que nós já esgotamos esse tempo. Vamos fazer o seguinte, deixa isso aqui para a próxima aula, certo? Porque a aula já ficou muito grande, tá? Nós já temos aqui a classe usuário criada, já temos também a passagem dos valores aqui para o usuário, quando a gente clica no salvar, e agora falta a gente criar a função que vai fazer a inserção dos dados no nosso banco de dados, beleza? Lembrando que essa é uma das maneiras de se fazer isso. Nós vamos ver outras maneiras diferentes para vocês terem mais conteúdo aí. Então se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder nada, já deixa aquele super like aqui no início do vídeo. Isso não, aqui nós já estamos no final, aqui no final do vídeo. Um grande abraço, espero na próxima aula. Tchau, tchau.